#69 O Evangelho de Cristo é somente anunciar gratuitamente o juízo final dos dois destinos eternos. Isso só é possível para quem recebeu a prova dessa realidade, por buscar entender e decifrar os códigos de Deus que estão por todos os lugares. Portanto, o Evangelho de Cristo é representado pelo animal morto derramando sangue, em que a morte do animal é a morte da natureza animal corruptível, e derramar sangue é anunciar o Evangelho correto, como um espírito eterno. O corpo é a carne, terra, a alma é o nosso real ser, e o espírito é um dos dois destinos que estamos seguindo, céu, eternidade. O Evangelho, a religião de Cristo, é somente testemunhar o que viu e ouviu, em espírito, isto é, Deus providenciou um recurso por meio da palavra que podemos ter a prova do que tem depois da morte, a outra dimensão, somente entendendo os enigmas das Escrituras, as parábolas e rituais, por meio do seu espírito que dá capacidade de interpretar sonhos, símbolos ou figuras. Para isso, a pessoa tem que buscar incessantemente as respostas da vida, buscar entender com toda sinceridade as parábolas, as revelações do além. Por isso também Cristo disse que quem bate recebe, ou seja, quem crê vai buscar a prova e vai receber somente no entendimento, no conhecimento e nas experiências espirituais com Deus. As experiências que comprovam a vida eterna se adquirem na obediência de pregar de graça nas ruas, possibilitando o ensino que vem do céu, ser ensinado pelo próprio Deus. O que eu quero dizer com isso? É que quem aprendeu a falar a língua de Deus, que é por sonhos, por comparações, entende o que Cristo quis dizer e tem prova que tudo o que ele profetizou vai acontecer, como se no passado perto presenciou tudo o que ele falou que vai acontecer no futuro. Isso significa que o poder da palavra de Deus prova, salva qualquer espírito racional que recebeu a mente de Cristo pelo batismo no Espírito Santo. Então, conhecendo as Escrituras e o poder de Deus nos leva à dimensão em que se é possível vivenciar o passado e o futuro no momento em que se entende, sendo Deus, um com Ele, por meio da palavra. O Evangelho, a religião de Cristo, é somente alertar sobre o lago de fogo, a segunda morte eterna. Isso é bem representado pelo animal morto derramando sangue sobre o altar. O animal morto é a mudança de natureza pelo conhecimento da voz de Deus, que é a conversão, uma morte de natureza, como mergulhar na água. Já o derramar sangue sobre o altar é evangelizar o mundo, pois o sangue é o Evangelho de Cristo, esta palavra que você ouve. Você, eu, nós, somos o altar de Deus pela mente racional. Quem pensa que aceitou Jesus porque se afiliou a uma religião terrena, da vontade dos homens, está enganado, se submetendo à escravidão das trevas. Para quem sabe decifrar os seus códigos, as Escrituras Sagradas são um portal para a vida eterna de Jesus. Quase todo mundo tem acesso a elas, mas também quase todo mundo não dá o valor que elas merecem. Assim como o porco pisa e despedaça as pérolas, assim também quem não se converteu não as valoriza como elas são dignas, e por isso não obedece à vontade de Deus, porque não sabe nem quer saber, pois a rejeitaria. O mundo religioso obedece sim à vontade do homem, que é ficar rico e famoso por meio do Deus deste mundo, deste tempo, que recompensa com riquezas, ao contrário de ficar pobre e desprezado por causa da palavra pura de eternidade. Por isso ainda é um animal que não sabe que é eterno. Nascer de novo é nascer do óvulo da palavra, em que a pessoa recebe o Espírito Santo, o que significa que ela se tornou eterna como Deus, pois por meio da capacidade de interpretar sonhos se torna possível a pessoa vivenciar o passado e o futuro, sendo uma pessoa eterna, um anjo, um mensageiro, que alerta em todo o tempo o lugar sobre o respeito devido ao além, sob pena de sofrimento eterno. Quem recebeu algo parecido com o batismo no Espírito Santo, como profetizar e falar línguas estranhas, mas não concorda com a interpretação correta da palavra, é porque ainda não recebeu o batismo, não é eterno como Deus para pregar de graça nas ruas. Ainda segue o cristianismo, doutrinas, ensinamentos e tradições dos homens. Essa pessoa ainda necessita de um bando de pessoas vazias, um grupo de religiosos, um palco para ser admirada. Obedecer a palavra não basta para ela. Se por acaso alguém receber o batismo no Espírito Santo, estando frequentando essas igrejas, ele vai sair desse engano, ao ouvir a verdade, pois vai concordar com estas doutrinas. Tudo é bíblico, ou seja, ali tem tudo. Por isso os falsos profetas só pegam e aceitam o que convém aos seus negócios materiais em nome de Deus, usando Deus para riqueza e fama. Por exemplo, do Velho Testamento eles só pegam os dízimos e a construção de templo, mas rejeitam o que não se adapta ao mundo moderno, como as cerimônias alegóricas. Já do Novo Testamento eles pegam do ministério de Cristo o tesoureiro e a bolsa, mas não repartem tudo com os pobres, mas constroem instituições do governo, o que Cristo e os apóstolos nunca fizeram. Isso é mais um ponto crucial para abrir os nossos olhos de que esse evangelho do cristianismo é ensino de estelionatários.
Tudo que significa vida eterna na linguagem figurada de Deus eles interpretam que é dinheiro, riqueza e prosperidade. Só mesmo um escravo eterno para ir nessas religiões, nessas prisões eternas, ao invés de pregar os gritos essas verdades pelas ruas. O carnaval, por meio de alegorias, homenageia os deuses deste mundo, anjos rebeldes, demônios, representados por reis, jogadores, cantores, profissionais, pessoas bonitas, e todos os seres idolatrados neste mundo. Mas a palavra de Deus, também por alegorias, linguagem figurada de sonhos, homenageia o único Deus, Jesus Cristo, o pregador solitário nas ruas, que prega correto como esses escritos. Alguém fez distinção entre a música de Deus e as músicas do mundo, mas a música de Deus não faz sucesso e nem ganha dinheiro para ficar famosa. A música de Deus são estas verdades desses escritos aos gritos pelas ruas de todo o mundo. Só quem é digno de decifrar o livro que a pode cantar. E cantavam um cântico novo diante do trono, e diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000, aqueles que foram comprados da terra. Apocalipse 14:3. Isso significa que tudo neste mundo, que produz fama e dinheiro, que causa inveja e por isso as pessoas desejam aquela posição, não é de Deus, mas uma isca, uma tentação, uma proibição que seduz para a perdição eterna. Isso é representado pela tentação da árvore da ciência da morte eterna. A única coisa que salva é saber a resposta da vida e procurar salvar os outros pelo aviso. A pessoa se torna a própria voz de Deus no jardim do Éden, passeando pelas ruas do mundo. Geralmente, quem é dominado pelas forças das trevas, se conforma com este mundo, com a morte no final, é propenso a escolher acreditar em reencarnação. A vontade de morrer, de deixar de existir, só pode vir da inspiração dos demônios, de quem já está eternamente condenado e não tem mais volta. A prova da vida eterna, a esperança e a possibilidade de alcançá-la não diz nada para essa pessoa, porque ela não quer a vida eterna, o que ela quer mesmo é curtir essa vida e morrer. Essa pessoa de maneira nenhuma quer perder a sua oportunidade de curtir a vida para pregar de graça nas ruas e alcançar a vida eterna depois da morte. O orgulho, a soberba e a possibilidade de ser adorada como Deus é a vida dessa pessoa. Ela prefere esse mundo de guerras do que o governo eterno de Deus. A humilhação e exploração de uma minoria sobre a maioria não a fez ter nojo desse governo humano. Deus deu à humanidade a possibilidade de um governo perfeito, mas o egoísmo da criatura impede esse mundo justo. Quem tem o Espírito de Deus vai interpretar corretamente as figuras das Escrituras, rituais e parábolas, tendo a prova e discernimento do mundo espiritual, e vai sair alertando de graça pelas ruas sobre o castigo eterno dos anjos rebeldes e daqueles que o seguem. Mas o resto das manifestações espirituais nas igrejas são enganos de demônios, adivinhações. Feitiçaria disfarçada de Evangelho de Cristo. A prova é que eles ficam ricos sem limites, se tornando um principado e potestade desse mundo. A concupiscência dos olhos e da carne e a soberba da vida é tão grande que não consegue descobrir a vontade de Deus e a praticar, que é anunciar a sua palavra corretamente nas ruas, fugindo da riqueza. Essas reuniões chamadas de igrejas, com o objetivo de prosperidade e divertimento, em que as pessoas vão lá atrás de dinheiro solução dos seus problemas atuais, como uma terapia, são os demônios arrastando para o lago de fogo, é o maior engano espiritual do mundo espírita. Essas pessoas estão atrás do tentador que ofereceu este mundo a Cristo em troca de adoração, enganando-se que estão servindo a Jesus Cristo, mas estão atrás de aceitação e riqueza desse mundo, não querem nada com a vida eterna e pregar de graça pelas ruas, fora do mundo comercial. A solução do mal é o lago de fogo da segunda morte. Qual é o mal? É não querer saber da prova e do discernimento do mundo espiritual pelo entendimento das figuras da palavra, para não anunciar o castigo eterno gratuitamente pelas ruas. Quem recebe o espírito da interpretação dos sonhos da palavra é eterno como Deus, vivendo o passado e o futuro no agora pela palavra, e por isso vai entender a palavra para anunciar gratuitamente pelas ruas o castigo da separação eterna de Deus. O mal é também priorizar uma religião humana com vergonha de bancar o ridículo por fazer a vontade de Deus. Quem não aceita isso não aceitou Jesus e ama a morte. O sacerdote comer do animal morto para tirar pecados está associado com João comer o livrinho no Apocalipse. O animal morto derramando sangue sobre o altar é a pessoa que descobriu que é eterna pela linguagem dos sonhos, alertando o mundo pelas ruas sobre o perigo que é morrer sem ter conhecimento das coisas eternas. O sangue que tira pecados é a palavra que dá provas e conhecimento. O pecado de comer sangue é a proibição de pegar dinheiro por meio da palavra.
O animal cremado como holocausto é a palavra gratuita pregada nas ruas. Se sustenta do evangelho, está comendo do animal que era para ser completamente queimado. O animal do qual se podia comer, que era para tirar pecados derramando sangue sobre o altar, é a palavra, o cordeiro, do qual se pode entender e anunciar. Não tem nada a ver que pode pegar dinheiro no evangelho porque os sacerdotes comiam dos sacrifícios sagrados. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Esse conhecimento das Escrituras Sagradas, que tem quem tem a palavra real morando dentro de si, não necessita de milagre ou sinal algum para crer, pois somente o batismo no Espírito Santo é suficiente, basta. Os milagres e sinais que acontecem nas placas denominacionais são enganos dos poderes dos falsos cristos que, se possível, enganariam até os escolhidos. Os escolhidos não permanecerão no engano, mas ouvirão a voz do bom pastor. Os falsos profetas, assalariados, amam enganar e serem enganados pelo ensino da palavra, porque seguem o que convém aos desejos carnais. Aquela igreja famosa, proprietária de vários canais de TVs, que ficou rica expulsando demônios dos macumbeiros, é corrente do espiritismo. Esta igreja brinca com demônios, anjos rebeldes, dos quais está escrito que são forças invisíveis maiores do que Deus quando esteve em carne neste mundo. Estas forças invisíveis têm poder permitido por Deus para enganar, controlar o mundo religioso, político, comercial e sentimental, jogos, apostas e torcidas. A operação do erro, permitida por Deus, para os que não querem ser salvos pela verdade, na verdade, são curas de demônios permitidas para enganar os idiotas. Esses poderes das trevas são espíritos incontáveis que vagam pelos corpos e inspiram as mais perversas opiniões e conclusões. Os filmes, novelas e todos os trabalhos artísticos e culturais que exaltam este mundo livre de Deus. Tinha um ditado popular que dizia que quem brinca com fogo amanhece mijado. Podemos interpretar isso como quem brinca com os demônios será condenado no juízo final pelas suas próprias palavras. Quando Cristo afirma que não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo, lá em Lucas 16, está subentendido aí que todo assalariado por poderes sobrenaturais é o próprio anjo rebelde que não tem perdão. O povo religioso é enganado porque idólatra este mundo. Quem gosta de ser enganado, não liga para isso, é porque gosta de enganar. Cristo disse que quando o espírito sai do corpo da pessoa, anda por lugares desertos, e não encontrando casa, volta para aquele corpo, e traz consigo outros 7 demônios, piorando o estado daquela pessoa. E isso acontece nessas igrejas, porque a pessoa cada vez mais dá dinheiro ao pastor, cão ganancioso, e cada vez mais fica longe dessa verdade, que é a única coisa que liberta para pregar de graça pelas ruas. Como se alcança as provas do juízo final diante de tanto orgulho e soberba? O mundo são pessoas adultas, seduzidas pelo prazer e idolatria, caminhando obstinadamente para a morte eterna, odiando o aviso eterno de Deus, por meio daqueles que conseguiram encontrar as provas neste próprio aviso. Isso significa que as pessoas orgulhosas, famosas e soberbas, não passam de crianças especiais que se autodestroem correndo para debaixo do perigo e pensando ser alguma coisa que nunca foram nem serão. Tudo isso simplesmente porque não acreditaram nas palavras de Cristo para o seguir da maneira correta. Diante da situação de morte, levar a sério o que houve, acreditando, é conseguir as provas no decorrer da busca. Quanto mais esperto e vitorioso neste mundo, mais cego e desgraçado no mundo eterno que está prestes. A condenação eterna é colocar o seu reino e próprio interesse acima do reino e propósitos de Deus. É desprezar e ridicularizar a voz e o aviso eterno de Deus. É amaldiçoar a Deus na sua própria justificação.